Obrigado, Alexandre, obrigado ao portal, obrigado à parceria com a rádio. Primeiro de tudo, um prazer, uma alegria, uma honra voltar aqui para Foz do Iguaçu. A gente tem vindo bastante na nossa legislatura, com mandatos como deputado estadual, e parabenizar a iniciativa de falar sobre política, né? Trazer discussões, expor as possibilidades das candidaturas. Certo. É um exercício de cidadania, né, agora? Democracia, pluralidade. É isso que a gente tem buscado com essa jornada, com essa maratona de entrevistas. Mas para começar, a gente sempre pede para que o candidato se apresente. Quem é Goura? Em 1 minuto? Não, temos mais. Gente, bom, eu sou o Goura. Mas não precisa contar tudo também de cara. Vou ser sintético, né? Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba em 79, quase geração dos anos 70 ali. Sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Fiz a graduação e o mestrado em filosofia, e desde os meus 16 anos eu tive envolvido com duas coisas que me marcaram muito. De um lado, a cena cultural punk, hardcore, tive bandas desde os 15 anos até os 20 e poucos, e o mergulho na meditação, na cultura do yoga, na cultura antiga da Índia, o que me levou a ir para a Índia algumas vezes. Goura é o nome que eu ganhei na Índia em 1998. É um dos nomes de Deus na Índia, um dos nomes de Krishna. Tenho, assim, desde a adolescência também um ativismo muito forte com as questões da ecologia urbana, da mobilidade, das discussões de cidade, da construção de cidades mais inclusivas, e o que me levou para a política. Me candidatei a primeira vez em 2014 a deputado federal e me elegi vereador de Curitiba em 2016. Na Câmara Municipal, a gente apresentou e aprovou a Lei da Agricultura Urbana da capital paranaense, e 2 anos depois me elegi deputado estadual, em 2018. Estou no PDT, né, fui eleito pelo PDT, e na Assembleia eu presido a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Tive, concluindo, o privilégio de ser candidato a prefeito de Curitiba em 2020, fizemos mais de 110 mil votos, ficamos em segundo lugar na disputa, e agora a gente está, né, apresentando novamente o nome à população paranaense para a reeleição. Sou pai da Sofia, de 13 anos, e da Tulasi, de 10 anos. Justamente essa parte que você falou, de lançar a candidatura à reeleição, por que decidiu lançar a reeleição? Porque o sentimento é de missão quase cumprida. Em 2018 a gente falava que o mote da campanha era movimente a política, movimente o Paraná. Modéstia à parte, Alexandre, a gente conclui essa legislatura com um sentimento de... Eu tenho bastante orgulho de tudo que a gente fez. O nosso mandato foi o mandato mais atuante da Assembleia nesses quase 4 anos. Foram 62 audiências públicas, 125 projetos de leis, dos quais 42 leis aprovadas no estado do Paraná, leis muito importantes, como a lei que proíbe o fracking, a exploração do gás de xisto pelo método de fraturamento hidráulico, extremamente poluente. A gente aprovou a lei de plantio, do incentivo ao plantio à indústria do bambu no estado do Paraná, a lei da Semana das Lutas Indígenas, a lei da Semana Lixo Zero. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente aprovou a lei do Mega Rock, da Fartal e da Feira do Livro também no calendário do estado do Paraná, a lei que propõe o cicloturismo, as políticas de cicloturismo e tantas coisas mais. Porém, o sentimento é de missão quase cumprida. A gente quer buscar uma reeleição para o aprofundamento dessas lutas tão importantes. E vamos lembrar que a gente tem um alinhamento entre governo federal e governo estadual em várias questões, e especialmente na questão que nos tocou esses 4 anos, na questão ambiental. A gente viu ministros falando de passar a boiada, a gente viu aqui o estado do Paraná se destacando negativamente nos indicadores ambientais. Agora mesmo saiu mais um relatório indicando que o Paraná é o 3º estado onde mais se desmatou a Mata Atlântica. Então eu quero ser novamente deputado estadual para a gente reforçar e manter essa luta para barrar retrocessos e tentar, ao mesmo tempo, construir uma política uma agenda mais positiva para a pauta ambiental, dos direitos humanos, da educação como um todo. Justamente sobre esse levantamento do SOS Mata Atlântica, que coloca o Paraná como o 3º estado que mais derruba a Mata Atlântica,
Qual que é a sua opinião sobre isso e que ações podem ser tomadas, devem ser tomadas de imediato para que seja estancado esse desmatamento? A última vez que eu vim para Foz do Iguaçu, a gente passou ali na BR e tinha um grande outdoor, né, no meio de um campo de monocultura, um outdoor onde aparecia a arpia, né, a águia real, símbolo, está no brasão do estado do Paraná, com escrito assim: Paraná, o estado mais sustentável do Brasil. Que é um terrível contrassenso. A gente pensar a arpia está praticamente extinta no nosso território, a gente tem fragmentos de matas nativas e, como você bem colocou o levantamento que eu disse, a gente se destaca negativamente porque o desmatamento ainda continua. Né? O desmatamento ainda continua. O que tem que ser feito? Primeiro de tudo, um compromisso do governo do estado com desmatamento zero. A gente não precisa mais destruir o pouco que nós temos de matas nativas, matas, a maior parte delas, né, em recuperação, num pretexto de que isso vai favorecer o desenvolvimento econômico do estado. Não precisa. A gente tem sim que fortalecer a recuperação das matas ciliares, dos corredores de biodiversidade. Então o Paraná precisa recuperar suas florestas, incentivar os proprietários a manterem as suas reservas legais. E não basta só fazer propaganda de que a gente planta mais árvore do que a França, do que... a gente está tendo como eu disse, uma boiada passando na política ambiental em nome de um suposto desenvolvimento. Nós achamos que a gente tem que ir além da propaganda, né? O Paraná tem um potencial para isso, mas para isso acontecer a gente precisa ter uma vontade política muito definida. Eu creio que a atual gestão do governo do estado, ela não tem esse compromisso, ela não tem essa visão. A gente vê isso desde ações lá no litoral, de ataques à restinga, que é a vegetação nativa de proteção da costa. A gente vê isso na proliferação de centrais hidrelétricas, de multiplicação de barragens com altíssimos impactos ambientais nas florestas. E a propaganda continua muito bem, mas como se diz, um greenwashing, né? A propaganda verde. Você pinta de verde alguma coisa e diz que isso é sustentável. Sim. A gente já vai falar um pouco mais sobre essa questão do meio ambiente no estado, né? O Parque Nacional faz parte desse bioma todo, mas especificamente sobre o Parque Nacional do Iguaçu, qual é a sua posição, a sua opinião em relação a essa proposta de abrir uma estrada parque, ou de reabrir a antiga estrada do Colono, ou de abrir uma nova estrada parque, enfim? Eu sou completamente contra essa proposta. Eu acho que sou um dos poucos políticos ou figuras públicas que está se posicionando abertamente contra isso. Né? Primeiro, é um retrocesso. A gente está falando de uma área que está na área intangível do parque. Eu tive a oportunidade, em 2019, de trazer o senador Fabiano Contarato, que é o relator do PL, que propõe essa reabertura da Estrada do Colono, lá no Senado. Ele é o relator, e a gente sobrevoou, né, com a equipe do ICMBio todo o parque, e pudemos ver que não existe mais nenhuma estrada. E dentre os defensores da proposta de reabertura da estrada, a gente vê contradições no discurso. Às vezes se diz, porque os municípios estão isolados, então a gente precisa reabrir a estrada para facilitar e diminuir o tempo para chegar em Foz e chegar na BR. Por outro lado, se fala, não é por isso, é para desenvolver o turismo ecológico, com carros passando a 20 por hora. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a nova concessão, inclusive, do Parque Nacional, prevê polos descentralizados para o turismo de natureza. A reabertura do parque, eu acho que ela tem sido manipulada eleitoralmente, politicamente, sempre nas proximidades das eleições. Então é um retrocesso. Foz do Iguaçu e o parque podem perder muito se isso vier a acontecer, né, porque a gente está falando de um patrimônio reconhecido mundialmente, um patrimônio natural, que tem que ser preservado na sua integridade. Eu acho que tem tanta coisa para a gente fazer para o desenvolvimento econômico do estado do Paraná e aqui da região, que não é reabrindo uma estrada que não existe mais. A floresta já comeu a estrada, onde a gente vê a população de onças pintadas gradualmente recuperando
os seus números, né? Agora mesmo vai ter a divulgação do novo censo no Dia Nacional da Onça, dia 29 de novembro. Então eu acho que essa proposta ela é um retrocesso. Ainda sobre a região leste, bom, o senhor faz parte da frente parlamentar e eu gostaria de saber quais foram os principais problemas apontados pela frente parlamentar sobre os usos dos recursos, do dinheiro originário daquela multa da Petrobras, né? Quais foram os problemas identificados na aplicação desses recursos por parte do governo estadual? Bom, primeiramente vamos lembrar, em 2000, no início dos anos 2000, um desastre de proporções gigantescas no Rio Iguaçu, na região metropolitana de Curitiba, em Araucária, joga 4 milhões de litros de óleo bruto no Rio Iguaçu. E está aqui, né, o rio chegando aqui na sua foz. Esse desastre ensejou a multa, 20 anos depois agora, uma multa de quase R$1 bilhão da Petrobras para o estado do Paraná, para a federação como um todo. A grande crítica que nós estamos fazendo é que o governo Ratinho Júnior está desviando a finalidade dessa multa. Essa multa deveria ser aplicada na recuperação dos nossos rios, e em especial os rios da bacia do Rio Iguaçu, que compõem, né, a bacia do Iguaçu. Eles deveriam ser aplicados como prevê o termo de ajuste judicial, o TAJ. É isso que a gente está querendo. O Ministério Público, Estadual, Federal, acordaram um termo de ajuste que está sendo descumprido pelo governador com fins eleitorais. Quase R$100 milhões foram desviados para comprar caminhões de lixo, caminhões-pipa, para pavimentação de estradas rurais, que não estão previstos no acordo judicial. Para isso, para atender a uma imagem política, interesses eleitorais do ex-secretário de Meio Ambiente, do governador Ratinho Júnior, com a sua base de prefeitos. Certo, para a gente completar aqui nosso circuito de perguntas sobre meio ambiente, fica à vontade. Até porque a gente tem outros assuntos para tocar, mais da ordem política, partidária também, e precisamos avançar um pouco aqui porque o nosso tempo é de 30 minutos. Mas o governo Jair Bolsonaro tem mantido ações, né, um diálogo, tem apoio de dois setores importantes, do agronegócio e dos garimpeiros. De que forma que o seu mandato dialoga com esses setores, pensando principalmente na sustentabilidade? Bom, primeiro deles, vamos falar da agricultura, né? Acho que o Paraná, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de todo tipo de atividade econômica que tem como base a agricultura, desde a monocultura de grandes latifúndios com o uso de agrotóxicos, que depende de fertilizantes, por exemplo, que vem lá da Rússia e da Ucrânia, mas também a gente está falando do estado que é o maior produtor de orgânicos do Brasil. O que nós defendemos é que o Paraná tem uma política séria de agroecologia, de agrofloresta, do fortalecimento das pequenas propriedades, da agricultura familiar, mas com um viés de promover, né, uma agricultura mais sustentável, de verdade. Tá? Não adianta a gente achar que a gente recicla e somos campeões mundiais na reciclagem de embalagens de agrotóxicos. O ideal seria que a gente tivesse efetivamente no estado do Paraná um programa de redução do uso de agrotóxicos. Se me permitir, Alexandre, a gente está na região oeste do estado, há estudos, tá, por parte dos pesquisadores, dos cientistas, que mostram que a água que nós consumimos no estado do Paraná, inclusive a água que abastece toda a região oeste do aquífero Serra Geral, está contaminada com agrotóxicos. Tá? Na região sudoeste do estado, a gente tem estudos mostrando a ligação entre o uso de agrotóxicos e a incidência de câncer entre a população, especialmente mulheres, câncer de mama. A presença de resquícios de agrotóxicos no leite materno, tá, que as lactantes oferecem aos seus bebês. Ou seja, uma situação calamitosa. Como que a gente vai mudar isso? Primeiro, fortalecendo uma política de controle, de redução deste uso, ao mesmo tempo em que a gente fortalece uma política de apoio de verdade. Não basta o governador dizer o Paraná se destaca na produção de mel, enquanto a gente está vendo os agricultores
os sericicultores, os apicultores sofrerem com a deriva de agrotóxicos, aqui na região oeste, lá na região central, em Astorga e outros municípios também. Qual que é a política de Ratinho Júnior para apoiar de verdade os apicultores, os meliponicultores e os sericicultores e os orgânicos como um todo? Segundo ponto, o estado do Paraná também sofre com uma atividade de mineração sem o devido controle, especialmente de areia, tá? Mas também de ouro. A gente recebeu várias denúncias pela Comissão de Meio Ambiente, encaminhamos ao Ministério Público, à Força Verde, para que providências sejam tomadas, né? Então, não existe um controle ambiental estrito. E, de novo, é uma falácia dizer que o controle ambiental atrapalha o desenvolvimento econômico do Estado. Não existe isso. Se a gente não pensar seriamente que sem uma política ambiental, sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente não tem economia, a gente não tem saúde, a gente não tem qualidade de vida. Não tem futuro também. Não tem futuro. Então, não é uma bandeira de esquerda ou de direita, de oposição, é uma bandeira de vida. E eu fico feliz que a gente vê que, pelo menos a juventude já acordou para isso. Certo. Né? Agora, falando um pouco mais de política, coligações, né, apoios e tal. Bom, começo falando por uma deixa que você mesmo colocou aqui. Você foi candidato a prefeito nas últimas eleições de Curitiba, né, teve uma votação expressiva, ficou em segundo lugar. E agora eu pergunto, caso seja reeleito deputado estadual, pretende concorrer novamente à eleição na capital do estado, a prefeito na capital do estado? Eu coloco o meu nome à disposição, né? Eu sou de Curitiba, tenho um enraizamento, né, com a cidade, e obviamente que eu quero, é a cidade onde eu vivo, é a cidade que eu tenho filhas, que eu quero que essa cidade, como todas as cidades paranaenses, sejam cidades cada vez melhores para se viver. Obviamente que a eleição agora de 2022, o foco é a discussão estadual. Depois a gente vai ter as eleições municipais e, mais do que pensar apenas em Curitiba, eu tenho pensado muito em como que a gente pode colaborar para o estado do Paraná como um todo, para as cidades paranaenses. Como que a gente vai conseguir ter mandatos nas câmaras municipais que representem essas lutas, candidaturas às prefeituras também que personifiquem a urgência de todas essas lutas que a gente está lutando. Em Curitiba, a gente tem discussões com vários partidos, né? O meu nome está à disposição, mas essa é uma decisão que vai ser tomada mais lá para frente. Pensando agora na matemática eleitoral, já caminhando para a nossa reta final, o PDT tem hoje um deputado estadual, que é o seu mandato do Gol. Isso. Quantos, salvo engano, acho que está lançando 34 agora candidatos a deputado estadual, e quantos vocês pretendem fazer? Já considerando a tua trajetória, que pode puxar voto, quantos deputados estaduais o PDT pretende eleger? 3 deputados. Essa é a conta? Essa é a nossa meta, e é uma meta pé no chão. É uma possibilidade real da gente conquistar 3 mandatos na Assembleia Legislativa. E para isso acontecer, a gente precisa fazer mais ou menos 250 mil votos. Tem uma linha de corte para a chapa como um todo? Dos 3 primeiros? Depende, né? Ou do primeiro, digamos? Depende. Eu acho que depende do êxito eleitoral das candidaturas, né? Mas com cerca de 250 mil, a gente acredita que a gente faz 2 e faz um terceiro na sobra. Certo. E para federal? Acho que são mais de 30 também. Quais são as suas dobradinhas, né, para federal? O que você tem programado aí para esse dia e tal, até quando você fica aqui? Eu fico aqui até domingo de manhã, né? A gente volta, acho que é dia 5, né? Estamos meio perdido no tempo aqui. Salvo engano, sou de humanas. A gente está apoiando várias... eu sou candidato a deputado estadual, né, à reeleição, e a gente está dentro do PDT com várias dobradas, em especial destacar aqui na região o companheiro Nelton Friedrich, né, candidato a deputado federal, tem uma vida voltada principalmente às causas ambientais, foi deputado constituinte, ajudou, né, na construção da Constituição Cidadã, tem um histórico de luta ambiental dentro da Itaipu, foi candidato aqui também a prefeito, foi deputado estadual, secretário de Estado. O Gustavo Fruit, nosso atual deputado federal, é candidato à reeleição. Então são as dobradas importantes. Aqui na região também o coletivo Reinventar, na região oeste e também sudoeste, está atuando, um coletivo de jovens
com uma candidatura coletiva. Então, a perspectiva que a gente vê é a reeleição do deputado Gustavo Frutti e tentar trabalhar para eleger mais um, para ampliar a bancada com 2 deputados federais do PDT. Certo. E só um destaque, Alexandre. Foz do Iguaçu foi o local onde Leonel Brizola chega, né, no Brasil 79. Em 79, entra no Brasil por Foz do Iguaçu. Então, eu sempre gosto de lembrar quando eu venho aqui, porque há um histórico, né, de um legado da presença do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, aqui com Foz do Iguaçu. Exatamente. Que mexeu não só com Foz, mas com toda a região, né? Com certeza. Várias lideranças políticas na época da região foram recepcionadas. Agora partindo para o patrimônio, que é declarado à Justiça Eleitoral, é uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos. No seu caso, especificamente, a gente anotou, registrou lá no site do DivulgaCam, um patrimônio de 130 mil em 2020 e agora uma diminuição de R$15 mil, caindo para 115 mil, né? Eu realmente não sou bom de conta. Mas caindo de 130 para 115 mil em 2 anos. Queria que você comentasse esse patrimônio e também essa questão do financiamento da eleição. Quanto pretende gastar e se fará uso do fundo eleitoral? O patrimônio eu tenho uma pequena propriedade rural, um alqueire lá perto do Morro do Anhangava, em 4 Barras. É uma área que quase 20 anos que é o meu refúgio ali na montanha. Próxima candidatura vai aparecer um pouco mais aí, que eu comprei uma Kombi antiga, agora a gente está utilizando a Kombi, vai transferir ela para o meu nome agora recente. Atualmente a gente está fazendo a campanha, essa disputa à reeleição, com recursos de doações. Então a gente tem recebido doações de apoiadores, desde pequenas quantias, né, R$20, R$50, até algumas pessoas que podem dar um pouco mais, e também do fundo partidário. Né? Eu recebi um valor do PDT, que tem apoiado as candidaturas, e é o suficiente para a gente conseguir fazer uma campanha, porque é muito cômodo, né, para alguém que tem muito recurso dizer: eu não preciso do fundo partidário, porque eu sou rico e eu consigo bancar as coisas, e acho uma excrescência moral a utilização. Gente, para fazer uma campanha exige, né, bastante coisa, recursos, estruturas, e há um desequilíbrio econômico muito grande entre candidaturas que estão com milhões de reais e outras que estão dependendo de doações. Mas, acima de tudo, eu acho que o processo político exige um engajamento. Né? Infelizmente, no Brasil, um engajamento natural, orgânico, né, um alinhamento e uma convergência de ideias. Infelizmente, no Brasil, no Paraná, não é exceção, a gente ainda vê muita compra de votos descarada, né? Seja um recurso para o cara colocar um perfurado no carro, uma cesta básica, isso existe, a gente vê, né, esse abuso do poder econômico. Certo. Finalizando agora, antes das considerações finais, eu queria que você explicasse, né, justificasse ou defendesse as candidaturas ao governo do Estado e à presidência da República, né? O PDT, o seu partido, ele lança Ricardo Comide a governo do Paraná, governador do Paraná, e Ciro Gomes para presidente da República. Por que Comide e Ciro Gomes? Bom, acho que o PDT ele tem, desde do processo de redemocratização, participado ativamente dos processos eleitorais, e eu acho que é um dos poucos partidos com a legitimidade histórica, né, para sempre estar apresentando o seu programa de governo. No programa do PDT, desde a sua fundação, a gente vê questões como o combate ao racismo, como a defesa da ecologia, como a luta pela diversidade, questões que muitos partidos nem sequer tocam, né, nos seus estatutos. Então, mais uma vez, em 2022, né, na candidatura de Ciro Gomes, a gente vê essas propostas sendo representadas e apresentando uma alternativa à população como um todo, num cenário de polarização, né? Todo o respeito eu vejo da minha parte ao ex-presidente Lula, eu tenho uma afinidade muito grande com os companheiros do Partido dos Trabalhadores, na Alep, na Câmara Municipal, mas o PDT sim apresenta o nome de Ciro com a possibilidade de... O melhor cenário, Alexandre, seria a gente tirar o Bolsonaro e ter um segundo turno entre Lula e Ciro. Quem que ganharia com isso? O povo brasileiro, a democracia brasileira. De um lado,
A gente tem divergências políticas, né, entre esses dois nomes que eu falei e outros mais, mas quando a gente olha para o lado que Bolsonaro representa a antidemocracia, ele representa a ruptura democrática, ele não faz nenhuma questão de esconder isso. Então não é nenhum exagero quando a gente fala que o que está em jogo hoje em dia no Brasil, nessas eleições, que são eleições históricas, não é uma discussão entre esquerda e direita, ou entre progressistas e conservadores. É uma discussão, e a gente vai escolher, entre civilização e barbárie. Tá? É isso que está em jogo atualmente. A gente também apresenta, na figura de Ricardo Gomide, uma alternativa para o povo paranaense, né, na defesa das bandeiras pelo fortalecimento da educação pública, das nossas universidades, contra os abusos da Copel e da Sanepar, contra um projeto que tem em Ratinho Júnior a sua liderança, que está tirando assim, a qualidade de vida do povo paranaense, um projeto que prevê a privatização e a precarização dos serviços públicos como um todo. Convido quem assistir, converse com um policial, converse com um professor da rede pública, converse com um enfermeiro, um profissional da saúde, para ver o nível de apoio que eles têm do governo do estado para função, para execução dos seus trabalhos. Sem falar da questão escandalosa do pedágio. O pedágio acabou agora, não porque o governo Ratinho Júnior acabou com o pedágio, acabou temporariamente por incompetência e por manipulação demagógica eleitoral. Que coincidentemente no ano eleitoral não tem pedágio. Tá? A gente vai ter um pedágio ainda mais caro, com 15 novas praças, atendendo interesses das concessionárias e dos grandes grupos econômicos. Então, Ricardo Gomide, 12, é candidato representando essas lutas como um todo. Eu sou oposição ao governador Ratinho Júnior, não assim uma oposição cega, a gente tem feito uma oposição construtiva, propositiva, mas eu não pude deixar de integrar a oposição depois da gente ver esses ataques aos serviços públicos, os ataques às universidades públicas. Então, a gente apresenta de forma responsável essas candidaturas, né? Ciro Gomes, presidente, Ricardo Gomide, governador, professora Desirê, professora de Direito da Universidade Federal, nossa senadora da República, e as nossas chapas, né, as nossas candidaturas a estadual e federal. Certo. Bom, agora sim, as nossas considerações finais. Eu não calculei o tempo, mas imagino que esteja dentro do tempo. Vamos aí com 1 minuto, 2 minutos para as considerações finais. Tá bom. Primeiro de tudo, parabenizar mais uma vez, Alexandre, a iniciativa do portal, né, H2Foz, da Rádio Clube, por proporcionar esse momento de debate, para a gente poder falar sobre política. Eu tenho uma ligação com Foz nas causas do meio ambiente, nas causas do turismo de natureza, do turismo de bicicleta, e sempre que eu venho para cá a gente é acolhido com muito carinho, com muita atenção por parte da população. Eu estou lá no outro extremo, né, moro lá em Curitiba, e a gente vê aqui o Rio Iguaçu nos conectando. Temos um projeto já que é a criação do corredor cicloturístico do Rio Iguaçu. Tenho falado isso há anos, que nós queremos fazer toda uma rota de turismo de natureza, de bicicleta, desde as nascentes do Rio Iguaçu até aqui a sua foz, chegando no Rio Paraná. E nós pedimos ao povo paranaense, à população de Foz do Iguaçu, que considere a nossa candidatura para renovação de um mandato na Assembleia Legislativa, um mandato comprometido com o desenvolvimento regional, comprometido com a educação pública de qualidade, comprometido com o respeito aos direitos humanos, aos direitos dos povos indígenas, na luta pela agroecologia, na luta por tantas causas urgentes, não só para o povo, para a população de Foz do Iguaçu, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo como um todo. E o último destaque, né, Foz do Iguaçu ocupa uma função estratégica para o Paraná, para o Brasil, seja pela tríplice fronteira, seja pela relação que a gente vê aqui na cidade de tanta diversidade étnica, de tantos povos, né, que habitam aqui. Então acho que o Paraná tem muito a se espelhar, né, e valorizar a riqueza que a gente tem em Foz. Então, a consideração também, peço voto
12.108, Goura, deputado estadual. Conversamos aqui então com Goura. Goura, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, né, pelas informações prestadas aqui, pela prestação de contas também do mandato. E sucesso na tua caminhada. Muito bom. Obrigado. Então essa foi mais uma entrevista do 2 em 1, essa parceria da Clube e do H2Foz com os candidatos a deputado estadual e federal e também candidatos a governador e senador nessa empreitada aí do 2 em 1, 2 meses de entrevistas, de matérias, de vídeos, de conteúdo para o eleitor decidir o seu voto. Até a próxima.